Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, neste 25º domingo do tempo comum, nos colocamos na presença de Jesus por meio de sua palavra. Esta palavra que nos questiona, nos faz realmente pensar: quem sou eu? O ímpio ou o justo? A primeira leitura retirada do livro de sabedoria vai nos colocar a ideia de quem é o ímpio. O ímpio é aquele que arma ciladas para o justo. O ímpio é aquele que transgride a lei. O ímpio é aquele que comete faltas contra a disciplina. Já o justo é aquele que anda com serenidade e com paciência. Sendo provado nas adversidades e perseguições, ele responde com o coração pacificado, porque crê no Senhor, porque espera no Senhor. Ao ouvir o livro de sabedoria, o anúncio da palavra de Deus no livro da sabedoria, nós podemos ir direto para a segunda leitura e compreender ali que São Tiago vai nos dar com mais clareza a ideia de como podem se comportar as pessoas que são ímpias. E aqui ele dá uma descrição muito violenta, sobretudo dizendo com esses dois conceitos. São cobiçosos e invejosos. Na leitura, portanto, da carta de São Tiago, no capítulo 3, nós vemos ali a ideia da inveja e rivalidade, da competição, que gera todo tipo de desordem, isso por causa das paixões. Essas desordens, estas paixões, geram obras más. Dentro dessas obras más, nós vemos as guerras, as brigas, os conflitos. Assim, tanto o invejoso quanto o cobiçoso não conseguem ter paz no coração. Na inveja, eles se entristecem com a alegria do outro, não aceitam a alegria do outro. E na cobiça, desejam ter aquilo que é do outro. Esta é a característica do ímpio, esta é a característica daquele que transgride a lei, esta é a característica daqueles que faltam com a disciplina, a característica daqueles que armam ciladas para os justos. Queridos irmãos e irmãs, aqui na carta de São Tiago, ele vai nos dizer que é possível uma resposta diferente. É possível realmente buscar a justiça, mas antes de tudo com o coração pacificado. Essa busca da justiça com o coração pacificado nos coloca diante de Jesus. Jesus que anuncia o seu sofrimento, a sua perseguição, porque Jesus é o justo por antonomasia. Ninguém como ele, perfeito na justiça. Ele começa hoje o Evangelho nos dizendo, recordando, já dito domingo passado, que será perseguido, será maltratado e ressuscitará. Diante dessa realidade, ele provoca os seus discípulos e também a nós a compreendermos o reino dos céus, não como um poder extensivo, um poder terrestre, um poder econômico, um poder político, um poder de influência, mas verdadeiramente corações que se inclinam para viver e fazer a vontade de Deus no cumprimento de sua vontade por meio dos seus mandamentos. Assim o Senhor nos coloca que aquele que quer ser o primeiro, ele não critica, ele não diz que é errado querer ser o primeiro. Pelo contrário, nos mostra o caminho. Querer ser o primeiro, superar-se, a ideia de realmente podermos ampliar aquilo que somos, naquilo que Deus nos chama a ser, não necessariamente para encantar os olhos das pessoas ou realizar um plano pessoal, mas responder ao apelo, ao chamado que Deus nos faz à vida e à missão que Ele nos concedeu, nos faz querer nos colocarmos como primeiros, naquilo que devemos ser primeiro. E o ser primeiro para Jesus sobretudo, vai nos dizer no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, buscarmos sermos os últimos. E o último de todos é o que é? O último de todos é aquele que serve a todos. Então a ideia de ser melhor nos coloca aqui Jesus verdadeiramente ter um coração como um coração de uma criança, com o coração daquele que, como as crianças, muitas vezes elas têm uma perspectiva de acreditar, de perceber a realidade material, as coisas com uma alma. Então, elas podem se comunicar, dialogar, se relacionar com as coisas como se fossem objetos vivos, que sentem, que têm pensamentos e sentimentos.
dentro desta fase do desenvolvimento infantil, é muito comum nós vermos as crianças despertarem o senso da empatia, da compreensão e também da compaixão, tendo pena, por exemplo, de arrancar a folha de uma árvore, tendo pena se a água é desperdiçada. Como sofre uma água desperdiçada? A água está sofrendo, mamãe. O relato de um testemunho de uma mãe. A água está sofrendo porque está sendo jogada fora à toa. Então é assim que podemos ter um coração de criança, nos colocando no lugar do outro, dando ao outro aquilo que gostaríamos de receber, sendo capazes também de receber, sendo capazes também de deixarmos-nos ser amados como uma criança é. Mas, sobretudo, nesse aspecto, ter um coração transformado, uma mente transformada, capaz de conhecer o outro por meio dos olhos do próprio outro a quem conhecemos, sentir o outro com o próprio coração dele, com o próprio coração dela, entender o que sente, o que precisa, qual ajuda que necessita. Queridos irmãos e irmãs, há tantas coisas que nós podemos pedir. Com o coração cheio de cobiça e de inveja, não conseguimos nada. São Tiago vai dizer que existe uma forma de obtermos aquilo que Deus deseja, obtermos de Deus aquilo que nós desejamos. É pedir, como fome vai dizer Santo Agostinho, pedir aquilo que Deus deseja nos dar. Mas Deus não pode dar nada quando parte da paixão de uma cobiça, de uma inveja. Deus tem muito para dar, mas é necessário ter o coração em paz para poder ouvir o Senhor e, ouvindo, descobrir o que mais precisamos. Que nesse momento seja a paz, para termos um coração semelhante ao coração de uma criança. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É o Senhor quem sustenta a minha vida.